Uma produção. Querem drama? Olá, Miguel. Hoje temos o Miguel Clara Vasconcelos, cineasta, autor. O que é que tu és mais, Miguel? E sou professor um semestre por ano. És professor um semestre por ano? Felizmente não sou mais, mas gosto muito de dar essas aulas. Estás a dar aulas onde? Estou a dar aulas de guionismo Uhum. na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, Que cá em fixe. Lisboa. Senhor professor. Só uns mesitos. São os mesinhos. Então, como é que está a ser esta. Como é que é para um realizador, né? Estar em casa durante a pandemia? Conseguiste filmar alguma coisa? Aqueles projetos de gaveta muito independentes em sufoco nós pensamos, é agora. Olha, na realidade esse sufoco, se posso falar assim, já vinha de antes. Uhum. Porque ser realizador independente significa trabalhar, seja com condições de vez em quando e trabalhar muito entre esses momentos sem condições, né? O meu último filme com condições foi O Circo do Amor, uma curta-metragem eh, que estreou em 2018, depois fez o circuito de festivais, ganhou alguns prémios. E em 2019 praticamente estive a escrever, assim, escrever argumentos e preparar coisas. Foi também quando eu comecei a dar aulas. E um pouco antes da pandemia e sem qualquer perspectiva, não sei se sem perspectiva no sentido de sem os apoios para filmar, não é? Eh, eh, o que eu fiz, estive a filmar em Moçambique, por conta própria, ou seja, com Uhum. os meus meios técnicos, sozinho, como equipa, e sabia que ia fazer alguma coisa com esse material. E portanto, quando isso foi em novembro, princípio de dezembro, e desde dezembro até fevereiro, mais ou menos, estive a trabalhar, fevereiro, março, A estive a trabalhar montagem. não é bem, mas sim, pronto, vamos dizer, na organização estrutural desse material, ou seja, não foi bem uma montagem, não parti logo para a mesa de montagem, mas para a escrita, porque eu Uhum. trabalho muito, o elemento que me organiza, com que eu organizo ideias, passa sempre pelo texto. E, portanto, estive a trabalhar nisso. Costumas escrever a partir das imagens também que Eu costumo recolhes? escrever, não é? Sim, Pode sim. ser a partir das imagens, pode ser para imagens, depende se sigo uma fórmula, digamos, mais convencional, que é escrever para depois filmar, ou lá está, a vantagem de não ter muitos meios é não dever nada a ninguém, poder fazer aquilo que bem me apetece e experimentar coisas que ainda não experimentei antes. E nesse sentido, aqui foi mesmo, não tinha nenhum guião, nada, só tinha um bilhete de avião e uma memória de infância, basicamente. Era estes os dois elementos que eu tinha. Tinhas E, estado lá em criança. sim, muito poucas memórias. Portanto, esse era o ponto de partida. E a partir daí filmando coisas que depois sabia que de alguma forma as iria organizar. Pronto, foi um processo depois, posso dizer, demoníaco, porque organizar material um pouco casual, na medida em que é pensado, mas sempre interrompido, na medida em que o que acontece no dia é é o que eu acabo por filmar, às vezes voltar atrás, coisas, sugestões, esse material é que o que eu estive a organizar, contexto. Isto estou porque ainda estou nesse processo, estou a rever agora esse guião. Quando vem o confinamento, ou seja, na realidade, eu fiquei fechado em casa no dia em que disseram que a OMS declarou a pandemia, Uhum. 12 de março, se não me engano. Foi Foi por 12 ou aí, 13 de março. sim, sim, E eu sim. lembro que fui buscar o miúdo à creche, pronto, né, tenho um filho de 5 anos agora, na altura 4, e disse: "Ok, trago para casa", e ficamos até notícias em contrário, Exato. basicamente, né. E isso marcou muito o meu tempo, foi estar com o miúdo, e portanto esse projeto de Moçambique ficou um pouco parado, felizmente numa fase boa, porque pronto,
depois de filmar não gosto de começar logo nem a ver o material, nem a escrever, porque há sempre uma espécie de decepção em relação ao material que filmo. Não sei, é uma Tens muito fantasia. esse sentimento Tenho. de decepção? É sempre. Falta sempre qualquer coisa. Não sei explicar bem. É muito angustiante. Por isso eu deixo sempre passar tempo, porque, ou seja, no fundo, esquecer-me da experiência da rodagem. A experiência da rodagem é muito intensa e é um momento de. Vamos dizer, eu acho que estou um pouco drogado durante a rodagem, no É, sentido em que há uma alienação, não é? é, Outra e dimensão. portanto, Eu também e concordo. quando o que acontece é que acho que tem a ver com o trabalho de equipa, com todos estarmos a pensar na mesma coisa, não é? E as minhas rodagens normalmente correm bem, ou seja, eu tento manter calma, ninguém se enervar com ninguém. Gosto mesmo dessa. Eu acho que é sempre um ato, uma dádiva, poder filmar com uma equipa, ou seja, tão extensa e tão competente, não é? De um modo geral, já muito preparada. E por isso gosto mesmo desse momento, mas venho com uma visão mesmo do que se fez, sobrenatural, não é? E portanto preciso de baixar à terra, claramente, deixar Claro. passar tempo para E só quando ver o depois material, é que que existe. interessante, não é? Voltar a interessar-me ou a reapaixonar-me por esse material. E é aí que, nesse processo, que eu comecei a escrever. Normalmente, quando num processo convencional, é aí que eu revejo o guião. Sim. Por falar em escrever, eu lembro-me por acaso de um livro que tu me ofereceste, um livro da tua autoria, que era um livro de manifestos, Sim, certo? é o estrume. Uma coisa muito antiga. Estou Sim, final do certa? século XX, sim. É 90 verdade. Noutro milénio. sim, Noutro milénio. exatamente. Ahm, eu passei os olhos por ele várias vezes. Foi na altura em que estava ligada a um trabalho sobre manifestos. Queres explicar o que é esse projeto? Porque é mesmo Sim. muito interessante e muito. Não é só escrever, não é? Aquilo estava fisicamente espalhado por aí. Sim, é um manifesto e um processo de intervenção urbana. Eu escrevi que ele tinha 20 e tais anos. Eu hum, não foi assim há tanto tempo. Obrigado. Eh, e, hum, E portanto, não me bastava escrever. Eu venho da escrita, na realidade, aquilo no sentido em que continua a ser a minha forma de me relacionar com o mundo e com o meu trabalho e comigo mesmo, não é? Quer dizer, a minha terapia também é escrever. Só que por muitos caminhos que fui tomando, eh, escrever para publicar não. Falta-me qualquer coisa do universo do outro e da imagem, basicamente. E por isso da escrita passei para o teatro e depois para o cinema, Uhum. onde junto tudo. Mas Quero ficando muito ainda falar dessa passagem pelo teatro, do mas já manifesto, vamos lá. eh, também tem a ver um bocadinho. Eu, com 16 anos, estava envolvido em movimentos políticos relacionados com a ecologia, com o direito à interrupção voluntária da gravidez, por Uhum. exemplo, questões que na altura eram muito importantes para, no fundo, para E ter muito um. menos abordadas do que hoje, não é? Que Sim, sim, felizmente sim. muitas delas já são legais e possíveis e Sim. são do acesso e da Pronto, tua todas as questões escolha. que agora, algumas foram-se resolvendo, outras estão por resolver, claramente, mas havia esta Muitas. questão de olhar para o presente e questioná-lo, não é? Depois, enfim, fui fazendo algumas coisas e houve uma altura que eu senti uma espécie de pessimismo, uma visão um bocado quase derrotista desse processo, das lutas onde uma pessoa se envolve e depois elas não acontecem, ou não acontecem como nós desejávamos ou como sonhámos, né? E comecei a escrever este projeto de olhar para o que as coisas são, para o que o mundo é, e olhar para aquilo que normalmente é visto como negativo, como repugnante, como inaceitável, como matriz, digamos assim, como elementos que caracterizam uma forma de estar, de uma geração num território mais ou menos relacionado com este lugar onde vivemos, não é? Mas não era um discurso nacionalista, nesse sentido, Uhum, não tinha uhum. essa dimensão, ao contrário, era até bastante. eh, Bom, é sempre provocador, né? O título do Strume vem da ideia de que nós vivemos na era do Strume, basicamente. E tinha como intervenção as latrinas, ou seja, havia um livro de referência do Barroso, que é O Guardador de Latrinas,
já por referência ao Guardador de Rebanhos, não é, do Queiro, e então eu escrevi esta coisa do estrume com um amigo meu que era, portanto, éramos a dupla de discussão, escrita, discussão e depois intervenção, ou seja, em tudo o que era casa de banho pública ou privada, nós colocávamos os folhetozinhos em A6 que, portanto, eram fotocopiados, cortados, e depois apelávamos também à fotocópia numa altura em que vem as primeiras leis contra a Portanto, cópia pirata. os vossos manifestos e desejos eram espalhados, colados nas Sim, portas das casas sim, de sim. banho. Inclusivamente ele é tão organizado, o Nuno Mourão, que é músico, Sim. que tinha uma lista de colaboradores a quem enviava envelopes com uma série de panfletos e Do as género, bolinhas, espalhem. sim, e autocolantes. Ah, É tudo é só preparado, é colar. só Vá lá, colar. malta, ajudem nisto. Isso provocou algum efeito, de facto, muita gente aderiu e funcionava, E era sabes engraçado. que o título estrume, claro que me remete para a coisa menos agradável, mas também o estrume pode ser uma coisa fertilizante. Exatamente, essa é a ideia, Então né? Pronto, sim, 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 o essa, lado fértil tem esse lado, sim, sim, da sujidade, explosivo e de, muito explosivo, sim. e de espalhar e de Sim, crescer precisamente era o que essa a se ideia, quer é o dizer. adubo do novo tempo, de uma nova Sim. geração. A tua geração tem. Qual é o nome da tua Eu não geração? faço a Não se mínima ideia. faz Depois ideia. essas coisas de gerações, mas sim, Sim, é os uma nomes. Mas misturada. pronto, repara, eu nasci em 71, Uhum. hum, mas eu identifico, ou seja, identifico-me por muitas razões hum, não sei, atualmente talvez com pessoas normalmente à volta de 10 anos mais novas. E isto tem a ver com o ponto onde estão a nível de relação pessoal, Uhum. artístico, político, de intervenção, familiar também. É aí que eu me caracterizo. De alguma forma, também fui pai tardio, nesse sentido. E acontece também, eu começo a fazer cinema depois de ter passado por outras etapas. O meu primeiro filme é de 2005 e inclusivamente isto causou uma discussão que foi na Cinemateca, lançou não é, um ciclo de cinema Já sei que vais dos falar dos realizadores emergentes, não emergentes era? pós 25 de Abril. Exatamente. E eu disse-lhes, pronto, mas assim, eu nasci antes do 25 de Abril, mas o meu primeiro filme é de século XXI, portanto, essa era a questão. E acabaram por integrar, porque precisamente o que interessa, não é? É a produção artística, neste caso, a produção cinematográfica, e eu percebi que realmente a geração em que eu me integro, a nível, pronto, lá está, de realização Criativo, pessoal claro. e de visão do mundo, é essa geração que começou a fazer filmes já depois do ano 2000. Portanto, És um millennial. Estou a brincar. um milénio de barba branca. Isso não tem nada a ver. Olha, e estavas a falar, passaste também pela escrita para teatro. Sim, sim, sim. Ou seja, eu chego ao teatro, portanto, isso depois do Struma, mais ou menos. Eu estou, nessa altura, estou a estudar letras, latim e grego, para literaturas clássicas e portuguesa. De resto, hoje assinei um abaixo-assinado para que o grego antigo e o latim se tornem património da humanidade. Está, está em perigo, Muito curiosamente. bonito. Tu ainda trabalhas com essas línguas de alguma forma? É muito útil porque a etimologia do português, e muitas não só, mas Claro. está muito aí. Sai uma palavra espanhola que é anclado, mas é agarrado, não é, ao latim e ao grego. Não só, porque depois há os neologismos e tudo mais, Uhum, mas, uhum. mas ajuda muito a compreender as palavras e a usá-las também. Eu adorava falar grego. Era O assim. grego, o grego antigo não se fala, não é? Mas Sim, 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 sim. Perceberes. perceber. Perceberes. Perceber. Às vezes cruzas-te com documentos de revistas de história, por exemplo, e tu pensas, uau, quem me dera interpretar tudo o que está aqui. E enfim, O grego é muito bonito, mesmo a escrita, né? A escrita é diferente, não é? É a muito bonita. escrita, exato. E é engraçado, quando se estuda grego antigo, apesar de não se falar, eh, digamos, em contexto académico, é permitido de alguma forma falar, no sentido em que porque ajuda a perceber os textos, ainda a Uhum. intuação, e tem que mesmo que se ler em voz alta. Acontece que o grego antigo e o grego contemporâneo são muito diferentes. Uhum. Então eu estive na Grécia e lia as palavras com a pronúncia antiga, e Falavas eles grego olhavam antigo, muito exato. estranho, quer dizer, olhavam De para onde mim. é que este senhor vem? Exatamente, é um fenómeno muito estranho, mas consegue-se perceber perfeitamente. Ou seja, apesar de tudo, o grego, eu diria que é um bocadinho a relação latim com o português, Uhum. é essa a relação entre o grego antigo e o grego E, contemporâneo. e são.
línguas que de alguma forma não, de toda a forma estão muito ligadas ao teatro, àquela herança antiga, não é? À base, À base. ao teatro, à narrativa, não é? Se pensarmos, enfim, que inclusive a teoria de Aristóteles ainda hoje está é, é estudada e revista e atualizada, portanto, e depois, claro, o drama, os clássicos gregos são Sabes? fundamentais. Sim, sim, sim. Eu agora estou a trabalhar um texto, uma tragédia grega e voltar para mim aos gregos é sempre uma alegria. A forma como é escrita, como é pensada, como é estruturada. Claro, para além de toda aqueles valores muito diferentes dos de hoje, não é? A nível do machismo, enfim, mas temos que olhar para as coisas à luz de. E enfim, ia-te perguntar, tu sabes dizer em grego antigo teatro? Eh, Não se fala, portanto não. não, mas o que o teatron, acho que é a palavra Que se usa. que se usa, mas sim, depois assim, eles na realidade o que eles valorizavam era o texto, né? Era Exato, o era isso que estavas drama a dizer, não se lê, não se tem o hábito é, de falar em depois, voz alta. depois havia muitas características, eles usavam máscaras, Sim, não sim, é? sim. Que era um misto de projeção, mas também são um bocadinho arquétipos, não é? Aquela Uhum. coisa, figura. Sim, não Portanto, havia mulheres a fazer teatro, não, as portanto, mulheres ficavam em casa, não é? claro. É uma cultura mais do que machista, é mesmo do universo masculino, não é? Eh, Aí Portanto, começa um bocadinho, não sei se começa, mas aí afirma-se muito, precisamente uma espécie de racismo, não é? Ou supremacia masculina no cotidiano, ao mesmo tempo uma idolatria do corpo masculino como não voltou a haver, não é? É curioso, sim, não é? sim. Que até eu diria que é até doentio a forma como a mulher é negada, não é? Não eram, a mulher não podia ser, não era considerada cidadã, estou certa, não é? Sim, sim, A sim. mulher não podia de Estava todo. em casa, tinha o gineceu, não é? A parte da casa que lhe era, enfim, onde tinha poder, Mas digamos assim. estávamos a falar das máscaras e como uma série de peças, as personagens são mulheres, não é? Portanto, as máscaras Depois há também outra questão, sim, sim, as mulheres, para os exato, as mulheres homens, depois não já que não podiam representavam. representar. Mas atenção, não é? Há belas exceções e uma delas é a famosa autora Safo da Ilha de Lesbos, não é? Portanto, a Ilha de Uhum. Lesbos Olha, da podia alta ter sociedade sido. e de facto tinha uma escola de mulheres, não é? Tinha ou seja, era uma, Temos era uma sempre. revolucionária nesse aspecto, não é? Exato, se olharmos para a história, temos sempre uma ativista que esteve lá a lutar ah, contra a maré, que era bem, Sim, sim, sem bem, bem dúvida. violenta. Mas para voltarmos a ti no teatro, Sim, desculpa, não, sim. desculpa eu. Isto fala-se dos gregos, nunca mais saímos daqui. É É tão verdade, bom, não é é? verdade, é verdade, É sim. tão bonito. Um bocadinho a nossa matriz. Pronto, e houve uma altura, portanto, eu comecei a estudar economia, portanto, um bocadinho por influência familiar, um bocadinho muito. eh, por um lado interessava-me, lá está, compreender este tempo e a origem de questões para mim eram fundamentais, das desigualdades humanas, dos desequilíbrios, de perceber por onde é que as coisas iam, e a economia dava uma boa base. Mas não me interessava nada ser um economista, e muito menos um gestor. E portanto eu entro no curso de economia com boas notas, mas Não a meio do curso querias. abandonei aquilo. Quer Não dizer, era não, aquilo que não, tu querias. e depois estava hesitante entre. Eu queria uma base, apesar de tudo, teórica, entre filosofia e mais letras, literaturas, e a filosofia. Fiquei com a impressão, ou seja, eu fui fazer o 12º de novo, portanto, à noite, de filosofia, e era só, no fundo, era decorar frases bonitas de autores, de autores, digamos, consagrados, né? E portanto, isso interessou muito e acabei por ir para letras, mas pronto, fui para as clássicas, né? Eu tinha português e tinha grego e latim, com a ideia também do teatro, portanto, interessava-me a questão da discussão. De resto, a filosofia também é a construção das personagens, tem muito em teatro, né? Particularmente, A para ser uma filosofia é boa base. muito importante. Eu, por acaso, tive pena no Conservatório de Teatro. É uma disciplina que nós não temos. Eu acho que era fundamental. Pois, Pronto, sim, pois a claramente. pessoa vai alugar um ega lá à biblioteca e pronto, mas Mas não é a mesma coisa, não, porque claro, é preciso. teres um professor, um guia. Exatamente, porque a escrita, cada filósofo, né, utiliza a linguagem
com um propósito e, portanto, é quase um jargão. Cada filósofo tem o seu próprio jargão, digamos Claro, assim, né? claro. E, portanto, É isso, todo um e, portanto, universo. Não... Tu tens alguma tragédia preferida? Assim, não te sei dizer, não tenho assim uma tragédia preferida, mas sei é uma lá, tragédia, não pode ser pois o preferida. Agamemnon, assim, uma referência. Os persas, o seu lado coletivo, é interessante. eh, e as Bacantes deve ter As sido a peça que eu vi mais Bacantes. A vezes. sério? Viste Assim, as Bacantes? já há várias, sim, sim, sim. Lembras-te de alguma encenação? Sim, lembro na Gulbenkian. As Bacantes do José Celso, foi isso que tu Sim, viste? sim. Lembro também da versão da Casa de Conveniente, é da. Desculpa, agora também. Mónica Calha. E tantas Bacantes da Mónica Calha também, já foi há uns anitos. E Como é que se faz aquele texto, não é? Porque é tão cheio de gente e de atividades. sim, sim, sim. Vistas, eu acho que ao vivo nunca vi as Bacantes, vi encenações que queria muito ver e que consegui filmadas. Por acaso, olha, isso é uma boa coisa para falarmos, que eu tinha pensado falar contigo, que é ver teatro filmado. Filmado. Tiveste durante a quarentena, viste alguma coisa? Olha, vi recentemente do Castellucci, o Romeu Castellucci, é O Uhum, uhum. Inferno. Viste o E Inferno é Castellucci? na televisão. Hum. E é. Pronto, não é a mesma coisa, não é? Assim, é aí que se percebe o quanto o teatro é uma arte imersiva, não é? Uhum. Mas mesmo assim é extraordinária Sim, a riqueza de e, referências, de cruzamento de elementos. e o Castellucci é muito visual, não é? Então eu acho que ainda é um encenador que eu acho que é possível. Eu sou muito chata no que toca a ver teatro num computador ou numa Uhum. televisão. Para mim não é teatro. Não sei se tu concordas. Totalmente, é essa a questão, porque o teatro é essa a possibilidade de partilhar um espaço, não é, contigo e Uhum. não um espaço disperso ou um espaço fragmentado, como é agora, digamos, esta vida via ecrãs, né, É porque é ao vivo, não é? A essência dele é fazer-se no mas é ao vivo e momento. estás lá, porque repara, nestes sistemas de rede Sim, os que lives, não é? Os os chamados lives lives. é ao vivo, Sim, é mas ao não vivo. estás ali, não é? Há muitos filtros, há É ao vivo, demasiadas mas não é em barreiras. carne e osso. Pode ser por aí, pode ser por aí. Tens de ver o perdigoto do colega, tens que sentir o perdigoto. Eu estou sempre a dizer isso. E, Sim. e custou-me muito. Confesso-te que tinha tantas saudades, não é? E falta de ver concertos e de ver teatro, que bora lá ligar o tablet. Mas depois, ao fim de 15 minutos, não, eu quero ver isto ao vivo, porque é assim que tem de ser. Sim, Ahm, acho que há muito do, eh, que não, ou seja, de outro campo e de outros sentidos que o ecrã, não é, não não passa através do ecrã. Porque, por exemplo, o cinema, enfim, já estamos habituados de alguma forma em casa. Bom, vou ver um filme em casa, ainda que não é a mesma coisa. E o cinema, para mim, os filmes são feitos para se ver na sala, na tela, com o som como ele merece. Há filmes que eu não consigo Ahm, ver em casa, ou sim, seja, sim, sim, não. sim, sim. Tive a infeliz ideia de ver, não sei se já viste esse filme, O Farol, é recente, muito recente, com o Willem Dafoe. Ah, Sim, uma experiência visual ainda não. e tivemos a infeliz ideia de ver em casa. E não, não. Pois. Quero ver se arranjo forma de o ver na tela. É mesmo uma experiência sonora e visual. É um preto e branco incrível. Passa-se muito num farol, portanto, aquela iluminação é mesmo muito especial. E acho que é um atentado estarmos a ver os filmes assim em casa. Há um Mas, filme antigo japonês chamado O Farol, que é ah, um casal que vive ok. no farol. Portanto, é um remake. Não sei. Bom, como é sobre era pois não, este aqui não é um casal que vive num farol. São dois colegas Faroleiros, faroleiros, sim. Ah. um mais velho e outro mais novo. Olha, dá uma olhada. Sim, sim, vou procurar. É interessante, é interessante. Querem drama? Depois de ouvirem este podcast, passem também pelo meu, o Como Assim.
Eu sou a Ana Ni, sou nutricionista, mas não sou talibã da alimentação saudável. Semanalmente, às quintas-feiras, falo de uma forma descomplicada da alimentação saudável. Espero que me ouçam em breve. Olha, e trouxeste-nos um autor, Trouxe uma uma autora, autora a Isabel Minhós Martins, que com o Bernardo Carvalho escreveram, e ela escreve, ele desenha, porque é um livro infantil da editora Planeta Tangerina, que se chama Um Livro para Todos os Dias. E no fundo tem a ver com as leituras que eu tenho feito, que eu mais fiz durante a quarentena, porque com o miúdo em casa, incrível. pronto, Se não conhecem a editora Planeta Tangerina, vão investigar, porque vale mesmo a pena. E se têm filhos ou primos, vale a pena. As ilustrações também são sempre muito requintadas. e tem um pormenor que eu pronto, faço questão de sempre ver que é onde é que o livro é feito, né? Este foi Esse é impresso feito, em Portugal, impresso em na Portugal. printer portuguesa, e isso deixa-me Maravilha. feliz. Ou seja, eu reparo sempre nisso, onde é que os filmes são manufaturados, não apenas escritos, né? Exato. E o título do livro é? Um livro para todos os dias. Como é que descobriste a autora deste? Enfim, assim, há uma livraria especializada em livros infantis ao pé da minha casa e eu sou um cliente assíduo. E de resto, quando ali nos primeiros tempos da pandemia eu percebi que, pronto, que ia ficar muito tempo em casa, que o miúdo ia ficar em casa e deixei lá para aí uns 200 € em livros. E Uau! depois fui pouco a pouco revelando os presentes que ele tinha. E eram, Claro. pronto. Tu costumas muito ir com o teu filho ao teatro? Já fomos várias vezes antes, né, antes da Sim, sim, pandemia, sim. mas é uma experiência difícil porque, pronto, as peças infantis são, de um modo geral, más. Achas São isso? muito histriónicas, são caricaturas e ele aborrece e repara, e percebe isso, quer dizer, Tens sentido isso? sim, Sim. e inclusivamente uma peça que podia ser muito interessante era uma reformulação da Gata Borralheira com outros valores e era interessante, mas aquilo é tão histriónico. E depois ele dizia que pronto, ele não irritou-se mesmo. E no fim eu escrevi a dizer que gostei muito da abordagem, mas que se calhar não é necessário gritar tanto e ser tão mimético, não é? Dizer e fazer as mesmas coisas. As crianças entendem bem, ao que o encenador respondeu: obrigado pelo comentário, mas é mesmo assim que nós gostamos de fazer. E eu percebo que há esta ideia um bocado, a meu ver, antiquada, de que o teatro infantil tem, enfim, que as crianças são todas autistas, não é? E que se não se leva ao limite dos decibéis e da histeria e da ginástica mesmo, a certa altura, ou do tique, aquilo não é divertido. E eu acho que as crianças não é isso que as diverte. Diverte mesmo como um adulto, a surpresa, a ironia, elementos muito interessantes mas que é difícil encontrar em peças infantis. Há alguns casos, algumas exceções, mas pronto. É bom estarmos a falar sobre isso porque é uma coisa que é muito importante e infelizmente se calhar não é tratada da melhor forma. Há algumas exceções, obviamente, mas é mesmo uma coisa que temos que nos focar porque estamos sempre a tentar promover a cultura e a educação vem Vê. dos pequeninos, Sim, né? começa aí. Começa aí. Lembras de algum espetáculo que tenhas gostado muito, que tenhas ido com Vou ele? ser suspeito, mas gostei bastante do Insuflável. Estás a ver? Porque pronto, o texto. Mas assim, é com a Leonor Cale. E Leonor eu Cale é sou fã maravilhosa. número um. Não sei Eu se sou número um, também. mas adoro, Eu adoro sou tudo o que ela fã da faz Leonor e Cale. tem um espectro incrível de atuação que A é Leonor incrível. Cale é incrível. Pá, eu conheço a Leonor. Conheço, ou seja, sou fã da Leonor, assim é que é, desde muito Pois. pequenina. E vi um espetáculo dela, eu tinha para aí 5 ou 6 anos, no Teatro Viriato, Exato. chamava-se o Pinóquio. Não sei se te passou Não, por não vi ti. esse, mas sim, Não era um mas. espetáculo Uhum. infantil-juvenil, eu fui com os meus pais, mas eles levaram-me na mesma e absolutamente genial. Ela tem uma aura artística muito especial. E E foi o Insuflável, ok, eu não vi. Onde é que aconteceu o eu Insuflável? vi-o, ele tem circulado pelo país, eu vi-o em Setúbal. Em Setúbal, ok. No teatro, no Joaquim
Não. Não, Luísa Todi. no Teatro Luísa Todi. O Teatro Luísa Todi. O Joaquim Benito em Almada, ai meu Deus. Que vem aí a população bater-nos. Olha, e então escolheste um excerto? Sim. Sim. Queres Podes que eu ler leia? para nós? Sim, com todo o gosto. Quero muito. Então vamos lá. Miguel Clara Vasconcelos vai ler. Um livro para todos os dias, de Isabel Minhoz Martins e Bernardo Carvalho. Há dias em que aprendemos uma palavra nova e dias em que temos uma palavra mesmo debaixo da língua. Há dias em que tudo são 7 cores: os pássaros, a vizinha, o senhor do talho, as flores. Há dias bons para andar de bicicleta e de triciclo. Há dias em que perdemos a cabeça. Há dias em que começamos tudo do princípio. Há dias que já lá vão. Há dias que nunca mais chegam. Há dias em que contamos os dias para as férias. Há dias em que temos orgulho dos nossos pais e outros que nos deixam muito envergonhados. Há dias de cerimónia e outros em que nos apetece andar descalços. Há dias que passam a correr e dias que vão andando. Há dias de surf e dias de sofá. Há dias em que não fazemos os trabalhos de casa e dias em que partimos o mielheiro. Há dias que esticam. Há dias que deviam durar para sempre. Há dias em que nos apetecia mesmo dormir debaixo de uma grande árvore. Há dias em que precisamos de um café e dias em que precisamos de um abraço. Há dias em que fazemos um amigo. Há dias em que as coisas andam para trás e dias em que o mundo anda para a frente. Há dias que pedem uma banda sonora e dias em que apetece cantar no duche. Há dias e dias. Dias que não são dias. E melhores dias hão de vir. Oh, é muito bonito. Pronto. As ilustrações são muito interessantes e jogam muito bem Sim, com as frases à volta dos dias. procurem. Só bem ouvir isto é muito desconfinamento, Pois é, não é? eu Os achei que sim, dias por e isso os dias. Mas melhores dias virão. Espero. Estás confiante que as coisas vão ficar melhores. acho que as Este coisas. que equipa. Não sou. Assim, nunca fui de nenhum clube, isso é complicado, mas é assim, há sempre coisas boas e coisas más a acontecer, sempre. É verdade. Não é? E isto é muito óbvio, mas a questão é. Espero que se ganhem coisas no campo do ambiente, por exemplo, da redução da poluição, dos direitos humanos, da saúde, mas também vamos perder muita coisa. Assim, Perdemos umas e ganhamos outras, não é é? sempre assim. Aliás, olha, na Feira da Ladra tive uma discussão acesa sobre a teoria da evolução. Uhum. O que eu acho é que há uma espécie. Podemos falar de uma teoria de adaptação. Ou seja, É a nós tua estamos. teoria preferida, a da evolução? Não, é que aí é que está, é que eu acho é que há a adaptação, ou seja, o ser humano está Sim. sempre a tentar adaptar-se ah, ao- à circunstância em que vive e, portanto, ganha competências para isso ou procura novas competências, mas perde outras, né? Perde instinto, perde outras capacidades que já não são úteis. É como as formigas voavam. E porque dava-lhes muito mais jeito de correrem de que perderam as asas. E há um momento, não sei se todas as formigas, não sou um grande especialista, mas em que as formigas têm asas. Acho que deve ser período de acasalamento para enfeitar. E Pois, depois exato. perdem-nas. Mas, ok, mas Ora, ainda existe. qual é o animal que quer perder as asas? É verdade. Não é? Eu tinha uma professora de dança num dos, na escola de teatro que me dizia que este espaço que nós temos nos omoplatas era onde estavam as nossas asas, Pois, mas perdemos-las porque ficámos pessoas más. pessoas mais não sei. Mas, Pronto, e lá está, perdemos as asas, olha, e estamos a perder pois, e essa capacidade de, pá, de voar. mas Que fuleirada. ganhamos outras capacidades. Sim, mas temos que nos concentrar para que isto corra bem, não é? Porque este mundo está a ficar um bocadinho cinzento e poluído É a todos isso. os níveis, Sim, mas não só no sentido literal, mas acho sim. que se todos fizéssemos um bocadinho menos e não um bocadinho mais, É, acho que podíamos ser é todos um verdade, bocadinho menos. concordo, concordo. Olha, para terminarmos, vou-te só perguntar: tens algum momento dramático em alguma rodagem assim? Ai, Eh, Enfim, as rodagens têm sempre são só momentos dramáticos. Não dramáticas. sei se são só dramáticos, mas têm sempre momentos dramáticos. Eh, eh,
se calhar o momento mais dramático foi num filme em que era preciso uma atriz subir a um trapézio e fazer uma acrobacia. E nós tínhamos, enfim, no set, a verdadeira acrobata que estava ali para dar apoio. E pronto, no fundo, a ensaiar com a atriz alguns movimentos. E não sei o teor da conversa, sei que a atriz a certa altura já se recusava a subir ao trapézio, eh, porque estava úmido, pronto, por razões de segurança, e aí sim irritei-me um bocadinho. E eu subi ao trapézio e fiz as cambalhotas que eu gostava, que era preciso fazer. Ainda bem que não Não caíste. caí, mas pronto, mas porque eu Porque não tive a conversa de segurança, digamos assim, da acrobata, e portanto fui fazer o que achava que era possível fazer. eh, e perante essa demonstração tosca de que não havia perigo, a atriz desempenhou muito bem o seu papel. Mas foi ali um momento de tensão, a ver que íamos perder um dia de rodagem por causa disso. rodagens, não é? E em cima com curtas-metragens, que é tudo muito, muito apertadinho. Sim, sim, é verdade. Obrigada por teres vindo. Nada, prazer foi Foi meu. muito bom falar contigo. Então vá, até ao próximo episódio.